Nos últimos 2 meses, mais de 30 pessoas entraram na justiça em Uberlândia para conseguir um leito de UTI. Mas nem sempre a determinação da justiça é garantia de atendimento e os pacientes acabam morrendo. O marido de Dona Luísa tem 63 anos e no último sábado teve um acidente vascular cerebral. Há 2 dias ela tenta conseguir um leito de UTI para transferi-lo de uma unidade de atendimento integrado. Com a tomografia na mão, ele viu que era grave, gravíssimo, que ele tinha que ser transferido imediatamente, mas que não tinha vaga. A família apelou para a Justiça Federal, conseguiu um mandado de segurança para que o marido seja internado. Mas a informação é que não há leitos disponíveis na cidade, nem na rede privada. É muito desumano, sabe, assim, com a gente, com a família, com ele mesmo. E assim, eu tô não só triste, mas estou muito revoltada. Sabe, muito mesmo, uma cidade do tamanho de Uberlândia e a gente vê as pessoas morrer na fila por falta de medicamento, de leito, de uma cirurgia que ele precisa. O caso do marido da Dona Luísa não é uma exceção. Nos últimos dias, vários pedidos de leitos de UTI foram feitos por familiares de pacientes aqui à Defensoria Pública Federal em Uberlândia. Uma tentativa desesperada de salvar vidas. Nesta quarta-feira, um homem de 61 anos morreu depois de sofrer um infarto. Um dia antes, a família dele conseguiu uma liminar na justiça, como aparece neste documento do processo. O juiz determinou que o município conseguisse, de forma imediata, um leito de UTI na rede pública ou privada. A liminar foi entregue à Central de Regulação do município ainda na terça-feira, às 3h25 da tarde. O homem morreu quase 24 horas depois. Nós não medimos esforços para cumprir a determinação do juiz, consultando tanto a rede pública quanto a rede particular conveniada. O problema é que a carência de leitos do município nos impossibilita, às vezes, de cumprir mesmo as determinações judiciais. Desde o mês de outubro, quando a Defensoria Pública Federal foi aberta em Uberlândia, o órgão já enviou 34 processos com pedidos de leitos de UTI à Justiça. Eu acredito que aconteceram 4 ou 5 vezes de haver a ordem judicial, a Defensoria ter atuado, o juiz ter atuado no tempo certo, o oficial de justiça ter entregue o ofício na Central de Regulação e a pessoa vir a falecer, infelizmente, antes de ser concluída a transferência para UTI. O vice-presidente da Associação dos Hospitais de Uberlândia, Luiz Henrique Guerreiro Vidal, disse que os hospitais particulares não recebem os pacientes só quando não tem leitos disponíveis. A sexta-feira deve ser de tempo instável e de calor na maior parte de Minas. Veja a previsão no mapa. Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no leste, nordeste, norte e noroeste. Demais regiões, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Veja como fica a temperatura em algumas cidades da região. Em Paracatu e Patos de Minas, máxima de 34 graus. E 35 graus em Uberlândia, Perdizes e Cascalho Rico. Uma mulher de 42 anos foi morta hoje à tarde no bairro Dona Zumira, em Uberlândia. Segundo a polícia militar, ela foi encontrada pela filha em cima da cama na casa onde morava. Havia sinais de agressão no corpo. A PM suspeita que o autor seja usuário de drogas e conhecido da família. Está sendo realizada investigação sobre o motivo do crime. O governo federal divulgou ontem os índices de mortes de adolescentes com idade de 12 a 18 anos. O estudo avaliou 266 municípios com mais de 100 mil habitantes e concluiu: quase 33 mil adolescentes devem ser assassinados entre 2007 e 2013 no país. Em Uberlândia, a estimativa é de 90 mortes, 68 em Uberaba, 14 em Araguari e em Divinópolis e Patos de Minas, 7. Terminou hoje em Uberlândia mais um mutirão para exames de rua. 1.300 provas foram realizadas em 2 dias. Em Uberlândia, o índice de reprovação é maior que 80%. Uma equipe de 14 examinadores participou do processo, entre eles profissionais de Belo Horizonte. Este foi o 6º mutirão realizado na cidade em 2 anos. Em 2011 estão previstos outros, mas tudo dependerá da contratação de novos examinadores. Segundo a coordenadora da banca examinadora do Detran em Uberlândia,
Por causa do grande número de reprovações, uma nova exigência deve começar a vigorar em Minas no próximo ano. Em Uberlândia, o índice é maior que 80%. Estamos num processo aqui, o Detran de Minas, para melhorar a pedagogia dos CFCs. A partir do ano que vem, será exigido que o CFC cumpra uma aprovação mínima de 60%. Se ele não cumprir essa aprovação mínima de 60%, ele será suspenso para que o seu diretor-geral de ensino faça um curso de reciclagem junto ao Detran durante 3 meses para melhorar suas técnicas pedagógicas. A explosão de um transformador na subestação da CEMIG causou prejuízos e deixou 2 cidades e parte de Divinópolis sem energia elétrica durante a tarde. A fumaça que saía da subestação da CEMIG na usina do Gafanhoto era visível de longe. No início da tarde, um incêndio assustou os moradores da região. Era só explosão e barulho, muito barulho, era explosão, não parava também não. Várias labaredas de fogo e várias bolas de fogo e muitas explosões ainda, né? O incêndio foi causado pela explosão de um transformador da rede de abastecimento de energia elétrica. O equipamento é responsável por diminuir a tensão da energia que sai da usina. Durante 3 horas, os reparos não puderam ser feitos porque o óleo mineral ainda saía das máquinas. O transformador que explodiu é um dos 5 que funcionam nesta subestação da CEMIG. E com o acidente, cerca de 75 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e parte de Divinópolis. Não é normal pegar fogo no transformador desse porte. Então, como não há necessidade urgente da troca dele, nós vamos fazer isso numa segunda etapa, dentro de uns 10, 12 dias no máximo, ele será trocado. Nesta indústria metalúrgica, os funcionários trabalham para consertar a máquina que estragou durante a queda de energia. Este vídeo fornecido pela empresa mostra o momento da retirada do ferro fundido de dentro do forno. Se a gente deixasse eles lá, ele é material a alta temperatura, então ele poderia penetrar dentro do cadinho do forno e entrar em contato com a água, que o sistema de refrigeração do forno é a água. Aí explodiria tudo. Um prejuízo de R$50 mil. Então a gente tem em média de 20 máquinas paradas que deveriam estar trabalhando. Sem contar também por multa que a gente vai receber por atraso de pedidos dos clientes. Ninguém ficou ferido. Segundo a assessoria de comunicação da CEMIG, a energia foi restabelecida há pouco. Ainda não se sabe as causas da explosão. A safra de grãos 2010-2011 deve chegar a 149 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A produção teve queda de 200 mil toneladas em relação à anterior. A previsão de área plantada é de 48 milhões de hectares, um avanço de 1,3% sobre a do período anterior. Quando o assunto é a leitura, a idade é o que menos importa. Uma turma de Ituiutaba no Pontal dá exemplo e não faltam motivos para sair da rotina. Antes era só uma sala vazia, daí veio o primeiro aluno, depois mais um. Em poucos dias, faltava lugar. Esse pessoal tem mais de 50 anos. A maioria conhece bem a época em que ler e escrever era oportunidade para poucos. Mas hoje isso faz parte de uma página virada. E a história por aqui pretende ganhar um novo final com as aulas diárias. 73 anos, 8 filhos, 11 netos. Estou muito feliz hoje. A oficina de literatura conta com a interpretação de trechos de autores renomados. Vinícius de Moraes, Cora Coralina e tantos outros acompanham o dia a dia deste grupo. E com lápis e papel nas mãos, surgem os primeiros rabiscos. Esse projeto ajuda no sentido de que oferece para essas pessoas cidadania cultural e as transforma socialmente, elevando a autoestima e fazendo os protagonistas das histórias de vida delas, né? Às vezes ainda é difícil escrever, mas quem disse que isso é problema? No lugar de palavras e frases, a folha em branco é preenchida com desenhos. Muitos desses alunos nunca tiveram contato com nenhum tipo de literatura na infância, mas isso não foi problema para essa turma. Hoje, eles já se preparam para publicar o 3º livro e assim se tornaram protagonistas da própria história. Não é isso, dona Célia? É isso, Marcelo. E que história é da senhora? Mistério da caçada. Era noite boa para aventuras na mata, e disse meu marido divino. E o amigo dele, Cícero, entendia muito bem.
juntaram as tralhas, o destino caçar tatus. E a próxima obra promete ter a narrativa sobre alegria, curiosidade, tristeza e também amor. Aliás, este sentimento por aqui é o que não falta. Às vezes você está triste, você vem para cá, você fica alegre, né? É viver a vida. E no caminho de volta para casa, lá está ele. Uma companhia que agora faz parte da vida deste pessoal, que mesmo experiente ainda quer aprender bem mais. Eu gosto muito de ler esses livros, então eu leio, aí depois eu devolvo novamente. O MGTV segunda edição fica por aqui. Outras notícias às 8h15 no Jornal Nacional. Para você uma ótima noite e até amanhã.